Graça e paz, queridos irmãos. Vamos, nesse momento, abrir a palavra de Deus, dando início a este culto de louvor e de adoração ao nosso Deus. Convido os irmãos, a igreja, para abrirem a palavra de Deus. Nós faremos uma leitura no Salmo 22. Salmo 22, um salmo messiânico. Este salmo aponta para o Calvário. E nesta noite é uma noite também celebrativa, onde vamos participar da ceia do Senhor. Leiamos do versículo 1 até o versículo 19, de 1 a 19. Deus meu, por que me desamparaste? Porque se acham longe de minha salvação as palavras de meu bramido? Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. Contudo, tu és santo, entronizado entre as nuvens de Israel. Confiou no Senhor, livre-o ele, salve-o, pois nele tem prazer. Contudo, tu és quem me fez nascer, e me preservaste, estando eu ainda ao seio de minha mãe. A ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe, tu és o meu Deus. Não te distancie de mim, porque a tribulação está próxima, e não há quem me acuda. Muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodeiam, contra mim abrem a boca, como faz o leão que despedaça e ruge. Derramei-me como água e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim, secou-se o meu vigor, como um caco de barro. E a língua se me apega ao céu da boca, assim me deitas no pó da morte. Cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeia. Traspassaram-me as mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos. Eles me estão olhando e encarando em mim. Repartem entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica deitam sortes. Tu, porém, Senhor, não te afastes de mim. Força minha, apressa-te em socorrer-me. Livra a minha alma da espada e das pessoas do cão a minha vida. Nós temos lido até aqui a santa palavra do Senhor, que passagem memorável quando Davi, de forma escatológica, ele vê o sofrimento do Messias. O Cristo que foi ao Calvário, que passou todo esse sofrimento e esses horrores, mas por amor a nós, ele não fugiu da cruz. Hoje nós podemos, nossos irmãos, participar desse momento, onde nós vamos recordar vividamente o Calvário, a cruz, mas acima de tudo vamos celebrar a vitória e a ressurreição de Jesus Cristo, vencendo assim a morte. Eu convido a igreja a ficarmos de pé, para que nós oremos nesse momento ao nosso Deus. Nós faremos uma oração de louvor. Após esta oração, nós continuaremos adorando ao Senhor através de cânticos. Oremos ao Senhor. Deus santo, Deus bondoso e misericordioso, louvado e engrandecido seja o teu santo nome, ó Deus, nesta noite. Senhor, nós rogamos que tu venhas trabalhar em nossas mentes e em nossos corações, nos ajudando, ó Deus, a nos consagrarmos inteiramente a Ti nesses momentos, deixando de lado, ó Deus, qualquer distração, e que Tu venhas, ó Deus, nos edificar nesta noite, nos abençoar,
falar a nossas mentes, nossos corações, ó Deus, para que não só ouçamos, mas também pratiquemos a tua palavra. Também, ó Deus, nós queremos te louvar, te engrandecer, ó Deus, por esta retumbante vitória que a palavra de Deus registra, do teu sofrimento, da cruz, do túmulo, mas acima de tudo, ó Deus, nós podemos hoje contar a história do túmulo vazio, da cruz vazia, e de que Cristo está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Ó Deus, maravilhado e engrandecido seja tu nessa noite, tu sejas louvado, ó Deus, e aceita o nosso louvor, ó Deus, que é de coração. Abençoa, Senhor, a vida de cada irmão, de cada irmã nesta noite. Preenche, ó Deus, os seus corações com a tua paz, com a tua presença. E se alguém estar aqui, ó Deus, que veio também com alguma dificuldade, com alguma luta, ó Deus, que na tua palavra nesta noite, este coração seja transformado, seja fortalecido, seja abençoado por ti. É a nossa oração que nós fazemos no precioso nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar-se, nós teremos um momento de cânticos. Boa noite, igreja. Agora nós vamos cantar e eu convido todos vocês para ficarem de pé, para que a gente glorifique ao nosso Deus. Todos nós estamos em 2022, mas o nosso Deus não muda. E é com esse espírito que eu convido a todos vocês a cantarem conosco. Quem sou eu para que o Deus de toda a terra se preocupe com meu nome, se preocupe com minha dor? Quem sou eu para que a estrela da manhã ilumine o caminho deste duro coração? Não pelo que sou, mas porque tu és fiel, nem por tudo que eu faça, mas por tudo que tu és. Eu sou como um vento passageiro que aparece e vai embora, como onda no oceano, assim como um vapor. E ainda escutas quando eu chamo, me sustentas quando eu clamo, me dizendo quem eu sou. Eu sou teu. Quem sou eu para ser visto com amor, mesmo em meio ao pecado, tu me fazes levantar.
sustentas quando eu clamo, me dizendo quem eu sou. Eu sou teu. Não pelo que sou, mas porque tu és fiel, nem por tudo que eu faça, mas por tudo que tu és. Eu sou como um vento passageiro que aparece e vai embora, como onda no oceano, assim como um vapor. E ainda escutas quando eu chamo, me sustentas quando eu clamo, me dizendo quem eu sou. Eu sou teu. 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 Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui? Sim, eu quero te adorar, Senhor, estou aqui. Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar. Com meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui? Se eu quero te adorar, se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui? Se eu quero te adorar, Senhor, estou aqui. Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar. Com meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui? Se eu quero te adorar, se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui? Se eu quero te adorar, Senhor, estou aqui.
Irmãos, nós teremos em continuação aquele momento com nossas crianças. E eu quero chamá-las então, portanto, nesse momento, que venham aqui nos primeiros bancos. Todas as crianças que estão aqui, eu quero mostrar uma coisa muito interessante hoje para vocês. Algo que talvez vocês não saibam. Eu queria então, enquanto vocês estão vindo, já pedir para posicionando ali os nossos slides. Vai aparecer ali, ó, nossa televisão, a história da Páscoa. Quero perguntar então, tem o Enzo aqui, né, que fazia dia que eu não vi o Enzo, e graças a Deus temos um bom número de crianças. Meus queridos, vocês sabem, quando começou a primeira Páscoa, olha para essa mesa aqui, hoje nós vamos comemorar a Páscoa, nós vamos celebrar, participar da ceia do Senhor. Vocês sabem quando começou a primeira Páscoa? Quem inventou esse negócio de Páscoa? Quem será? Foi Deus, isto mesmo, e essa história é belíssima. Então, tá, nós vamos trabalhando aí essa questão, não é? Nós vamos ver o que a Bíblia diz. A Bíblia nem fala de ovo de Páscoa. Vamos ver o que a palavra de Deus diz. Então começou assim. O povo de Israel estava escravo lá no Egito. Escravo, trabalhando. E eles sofriam muito. Sabe quantos anos sofrendo? 430 anos. Olha, é muito tempo sofrendo debaixo da escravidão do faraó. Está lá na Bíblia, em Êxodo capítulo 12. E aí eles pediram para Deus tirar eles daquele sofrimento, e Deus mandou então um monte de praga. Lembra das pragas? Praga das rãs, praga de que mais? Praga do sangue, muito bem. Praga de que mais? De mosquito. Tá, tem aí, depois vocês vão achar na Bíblia de vocês. Mas vamos pedir para passar então os slides, para vocês verem como essa história começou. Então está lá, olha, Deus falou para Moisés. Moisés naquele tempo era o líder do povo de Israel, e Deus estava então usando Moisés para que ele saísse, tirasse o povo lá do Egito. E Deus disse para Faraó então que ele ia libertar o seu povo, libertá-lo dos escravos, mas Faraó tinha que mudar de ideia, e Deus então permitiu, mudou o coração de Faraó, e Faraó finalmente deixou o povo sair, mas ele não queria deixar. Então, pode passar, olha lá a figura, aí começou, olha, se você prestar bem atenção, você vai entender por que nós comemoramos a Páscoa. Ali está então a primeira Páscoa. Deus disse para os israelitas, sabe o que? Diz, olha, vocês chama cada família tem que pegar um cordeirinho e vão fazer uma refeição muito especial. Esse cordeiro tem que ter 1 ano de idade, e ele não pode ter defeito nenhum, é um cordeirinho bonitinho. Já pensou? A pessoa ia lá no curral pegar a melhor ovelha que tinha, o melhor cordeirinho, o mais bonito, era para Jesus. Então a família estava ali, e eles então tinham que fazer aquela comida e comer aquele cordeiro com a sua família de noite. Então, esse foi uma ordem que Deus deu. Olha, vocês têm que fazer isso, comer esse cordeirinho. Mas Deus disse outra coisa: vocês vão passar agora o sangue desse cordeirinho na porta da casa. Olha, ali tem uma porta, vocês estão vendo? O sangue teria que ser colocado ali onde tem aquela madeira assim, ó. Isso, ali com um raminho, um galho de folha, né? Pegava o sangue assim, molhava lá o sangue do cordeirinho e colocava na porta. E Deus disse para Moisés e para todo mundo: olha, quando vocês colocarem esse sangue na porta, eu vou passar, o anjo de Deus vai passar, e ele vai matar
todas as pessoas, todos os primogênitos, todas as pessoas mais velhas, o homem mais velho da casa. Quem é o mais velho aqui da sua casa? Quem nasceu primeiro? O Benjamin é o primogênito, ele é o mais velho, a Alana é mais nova. Eu sou o primogênito da minha família. Quem é mais velho aqui? Levanta a mão aí. Quem é o primogênito? Deixa eu ver os primogênitos. Não, os adultos também. Eu quero ver os primogênitos aqui. Será que não tem, gente? Mas é muito pouco primogênito aqui nessa igreja. Pois é, se vocês estivessem lá no Egito e vocês não passassem esse sangue na porta, Deus ia mandar o seu anjo e mataria todos vocês. E não era só gente não, o gato também, o burro também, o cachorro também. Está lá na palavra de Deus. Então, o que aconteceu? Quando foi de noite, todo mundo estava dentro da casa. Deus disse, olha, vocês vão comer este cordeiro, vocês vão assar no forno, não pode fritar nem cozinhar, é assado. E aí eles comeram e todo mundo ficou dentro da casa, guardadinho, seguro. Mas olha, aconteceu algo triste. Quem estava com sangue na porta ficou protegido. O anjo da morte, o anjo do Senhor, conforme Deus falou, ele passou por cima da casa dos hebreus, por cima da casa dos israelitas. Sabe de uma coisa? Páscoa significa passar por cima. Então o anjo pulou a casa dos hebreus, onde tinha o sangue, mas na casa do faraó havia muita tristeza. O filho do faraó, o homem mais velho, morreu. Por isso Deus disse, olha, vocês vão celebrar isso para sempre. E quando Jesus estava com seus discípulos, Jesus disse, olha, agora nós vamos fazer diferente. Vocês vão celebrar essa Páscoa do jeito que nós estamos fazendo agora. Foi Jesus que ensinou a fazer assim. Vocês vão usar o pão e o cálice. Lembra aquele cordeirinho que morreu? Jesus disse, olha, agora eu sou o cordeiro. Por isso, na Bíblia, nós temos um versículo que diz assim, quando João Batista viu Jesus, ele diz, olha o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vamos falar esse versículo todo junto, bem forte. Todo mundo, quem sabe ler e quem não sabe. O Benjamin já sabe ler, né, Benjamin? Então vamos ajudar todo mundo. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João 1:29. Quem é o Cordeiro de Deus? É Jesus, é o Cordeiro de Deus. Ele morreu lá na cruz, no nosso lugar. Aquele cordeirinho salvou os israelitas. E Jesus, ele é o Cordeiro de Deus que nos salva do pecado. Nós também éramos escravos do pecado. Nós íamos ser condenados. Eu queria cantar um canto aqui rapidinho, nós não vamos demorar muito. Nós temos nosso culto hoje tão bonito, temos a ceia, mas eu vou cantar essa música. Só que com máscara não dá. Tá, então vamos ficar bem longe de mim. Vocês vão prestar atenção. Vou pedir para a Silvia se ela puder segurar o microfone para mim, que eu não tenho microfone. Eu não posso... Não, mas você vai ouvir lá, tá, Benjamin? Obrigado pela sua ajuda. Que bom, né? Eles podem ajudar. Deixa eu ver como é melhor. Pode ser assim, então. Esse cântico diz assim, olha. Eu pequei e merecia morrer, eu sei. Mas Jesus, no meu lugar, já morreu na cruz. Morrendo assim, ali, Jesus levou meu pecado. No meu lugar, foi ele ali castigado. Creio sim, que meu Jesus já morreu por mim. Salvo estou, e andando vou com Jesus na luz. Olha como é bonito, vamos cantar agora, todo mundo me acompanhando, tá? Fica desse lado então, Silvio. Vamos lá, vamos tentar cantar, só essa vez. Eu pequei e merecia morrer, eu sei, mas Jesus, no meu lugar, já morreu na cruz. Morrendo ali, Jesus levou meu pecado. No meu lugar,
Foi ele ali condenado, creio e sim, que meu Jesus já morreu por mim, salvo estou, e andando vou com Jesus na luz. Que Deus nos abençoe. Essa é a história da Páscoa, a primeira Páscoa, não é? Vamos nesse momento continuar, meus irmãos. Quero convidar então os presbíteros para tomarem lugar à mesa do Senhor. Nós vamos agora passar para celebrar a ceia do Senhor. Convido então os irmãos a se aproximarem, os presbíteros. Nós cantaremos o hino 274, dando início a este momento tão singular, nos lembrando que Senhor Jesus é o Cordeiro de Deus. 274. Reverendo Edson, por gentileza, também queira nos auxiliar. Pastor Alexandre também, por favor, nos ajude. Cantemos o hino 274. Saiu, com triunfo e glória ressurgiu, ressurgiu, vencendo a morte e seu poder. Pode agora a todos vida conceder. Ressurgiu, ressurgiu, aleluia, ressurgiu. Saiu, com triunfo e glória ressurgiu, ressurgiu, vencendo a morte e seu poder. Pode agora a todos vida conceder. Ressurgiu, ressurgiu, aleluia, ressurgiu. Que também ressurgirão. Da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu, ressurgiu, vencendo a morte e seu poder. Pode agora a todos vida conceder. Ressurgiu, aleluia, ressurgiu. Apocalipse capítulo 19, versículo 9. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Queridos irmãos, Deus nos permite nesta noite, é convite dele, participar desta ceia. Um dia Jesus mesmo promete
que ceiará conosco. Oh, que glória! Oh, que esperança, irmãos, nos aguarda nesse dia. Mas hoje nós podemos antecipar este momento, fazendo aquilo que Jesus nos mandou fazer. Nesse momento, pastor Marcos conduzirá a ceia do Senhor. Crianças, como vocês ouviram, na noite de Páscoa, o Senhor Jesus resumiu todo o Antigo Testamento em um só ato. Quando ele tomou o pão, aqui temos um pão, não é? O pastor Ismael sempre diz que um pão inteiro não alimenta ninguém, ele precisa ser partido. E Jesus foi partido por nós para alimentar todo o seu povo. E este cálice, olha aqui, crianças, este cálice simboliza o sangue de Jesus derramado na cruz por nós, que é a nossa justiça. E ele diz: tomai e bebei dele todos. Naquela noite, naquele último jantar antes de morrer, Jesus resumiu todo o Antigo Testamento nele mesmo. Olha que lindo, todo o sistema sacrificial de cordeiro, de derramamento de sangue, de levar sacrifícios. Jesus fez tudo isso por nós. Que bênção! Os irmãos vão receber os elementos do pão, o pão e o cálice. Enquanto nós vamos louvar com o hino 268. Você pode fazer uma coisa? Assim como no Antigo Testamento, os pais deveriam explicar aos filhos o que simbolizava a Páscoa, nós também precisamos ensinar às crianças o que é a ceia do Senhor. Algum irmão foi esquecido? Queira se manifestar? Todos foram servidos? Peço aos presbíteros que retornem. Presbíteros que são todos presbíteros, né? Pastor Alexandre também é presbítero, pastor Edson, são presbíteros docentes. Que lindo que acabamos de cantar. Quando Jesus expirou, cumpriu-se o nosso resgate. Todo o Antigo Testamento se cumpriu. Está consumado.
Meu irmão, você que está aqui, você tem o dever e o privilégio de participar da ceia do Senhor, mas você que ainda não goza desse dever e privilégio, que seja uma noite em que você pense na sua salvação, pois Jesus disse: aquele que não comer da sua carne, não beber o seu sangue, não tem a vida eterna. Não é meramente participar do ritual, mas é participar de Cristo. Mas quem está em Cristo obedecerá a sua ordenança, pois é o meio que Ele nos deu para participarmos dele pela fé. Então entregue a sua vida ao Senhor Jesus. Reconheça o seu pecado e o sacrifício de Jesus na cruz. E assim você participar desse banquete celestial. O Senhor Jesus disse: esse é meu corpo que é dado por vós. Tomai e comei dele todos. Por semelhante modo, Jesus tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de muitos. Tomai e bebei dele todos. Teremos uma oração de gratidão com o reverendo Edson. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, somos gratos, Senhor, porque iniciamos um ano ceando aqui com o Senhor presente. Não sabemos, ó Deus, se o Senhor não está aqui fisicamente conosco, mas está em espírito, em verdade. E assim nós somos agradecidos, porque nós não merecíamos estar aqui. Mas estamos pela Tua bondade e pela Tua misericórdia. Por isso nós somos gratos, agradecidos ao Senhor por esta oportunidade. Sabemos, ó Deus, que estamos celebrando, estamos proclamando e também antecipando a ceia que um dia nós estaremos todos presentes com o Senhor numa nova terra, em um novo céu. Por isso nós te agradecemos, orando também pelos irmãos que ainda não podem participar por algum problema, por alguma restrição, ou porque ainda não entregaram, Senhor, as suas vidas completamente ao Senhor. Abençoe a cada um de nós. Somos gratos a Ti. No nome de Jesus. Amém. Nós vamos continuar com o nosso culto. Os irmãos podem retornar. Crianças, o culto continua. Vamos continuar ouvindo a palavra do Senhor. Enquanto os irmãos voltam para os seus lugares, nós vamos abrir no Salmo 37. Peço à igreja que abra. Livro dos Salmos, Salmo de número 37. Só lembrando aos irmãos que essa semana a SAF inicia uma semana de oração. Os irmãos receberão lá o link no grupo de transmissão. E quarta-feira será presencialmente. Toda noite estaremos orando juntos. Salmo de número 37, irmãos. Vamos ler juntos o verso 4. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Oremos. Senhor, Tua palavra já foi aqui lida, aplicada ao nosso coração, já foi cantada, já foi orada, e já foi também dramatizada na ceia. E agora em que continuaremos meditando na Tua palavra, Senhor, que o Senhor venha desvendar os nossos olhos para contemplarmos as maravilhas da Tua lei. É no nome de Jesus que oramos agradecidos. Amém. Quais são os seus sonhos para esse ano? Se é que é possível sonharmos, não é? Quais são os desejos do teu coração? O que é que você espera para esse 2022? Será que os nossos sonhos serão cumpridos? Será que eles serão realizados? As pessoas cantam que tudo se realize no ano que vai nascer. Coisa boba, né, a gente cantar sabendo que não é assim que funciona. Meus irmãos, vale a pena confiar em Deus nesses tempos
tão difíceis, principalmente quando nós olhamos para os ímpios, para aqueles que não buscam a Deus, que não se encontram em uma igreja num dia de hoje, mas às vezes se encontram em farras, em viagens caríssimas, não que seja errado viajar, não é? Muito pelo contrário, mas que se acham em ressacas, curtindo a vida, que não buscam a Deus, mas vivem muito bem, obrigado. E na maioria das vezes vivem até melhor do que os cristãos. Tem bons empregos, tem bastante dinheiro na conta, às vezes não tem preocupações, podem pagar cirurgias caras, vivem sempre aí com a boa aparência, podem pagar os melhores médicos, podem ter tudo aquilo que o seu coração deseja. E muitas vezes nós nos vemos servindo a Deus, confiando no Senhor, praticando o bem, buscando uma vida que agrade ao Senhor. De que adianta servir a Deus se os ímpios é que muitas vezes estão usando o melhor dessa terra e não os filhos de Deus? De que adianta servir a Deus? Meu irmão, nós vamos ver neste salmo, Salmo de Davi, e se nós olharmos o verso 25, é um salmo que ele escreveu na velhice. Fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Aqui nós temos conselhos do velho Davi, após viver uma vida que nós conhecemos, sendo chamado por Deus, escolhido por Deus para ser um rei, enfrentando oposição ao seu reinado desde o início, aliás, na sua própria casa, enfrentou oposição de outros que queriam o seu trono, enfrentou inimigos, mas principalmente enfrentou o seu próprio coração, enfrentou os desejos pecaminosos do seu coração, como o olhar a uma mulher que não é sua, teve dificuldades na criação dos seus filhos, na condução dos seus filhos. Um homem que muitas vezes fraquejou, que muitas vezes duvidou, mas um homem chamado segundo o coração de Deus, pois é um homem que Deus conduziu sempre ao arrependimento, a um coração humilde, que buscou nesses momentos todos a misericórdia de Deus. E aqui, meus irmãos, este salmo, se você ler e se você conhecer os outros salmos de Davi, se você começar a ler os salmos desde o início, você vai ver que o que Davi faz aqui é pegar vários salmos que ele já citou. Há muito aqui dos salmos anteriores. Nós vamos ver inclusive alguns aqui. Meus irmãos, isso desde já nos ensina como a palavra de Deus é essencial na construção do nosso caráter, do nosso crescimento espiritual, e como eles são importantes, estes salmos, para a construção de uma cosmovisão cristã, para enxergarmos a vida da perspectiva verdadeira, da perspectiva de Deus. E como que alguns salmos, em algumas situações na nossa vida, falaram de um modo, mas com o passar dos anos, eles trazem a mesma verdade, mas que soa de maneira diferente, há aplicações diferentes para a nossa vida. É o que nós enxergamos aqui neste Salmo 37, escrito na velhice de Davi. E meus irmãos, este Salmo é marcado por 4 afirmações acerca dos ímpios. Verso de número 1 a 11, Davi fala da prosperidade dos ímpios, que praticam iniquidade e prosperam. A partir do verso 12 até o verso 20, nós temos aí que os ímpios tramam, verso 12. Trama o ímpio contra o justo e contra ele ringe os dentes. A partir do verso 21, nós temos outra afirmação acerca dos ímpios. Diz aí, o ímpio pede emprestado e não paga, o justo, porém, se compadece e dá. E no verso 32, outra afirmação do ímpio ou do perverso. O perverso espreita o justo e procura tirar-lhe a vida. São 4 afirmações, ou 4 verdades, que Davi teve que lidar na sua vida e que incomodavam o seu coração
E eu creio que incomoda o coração de qualquer um de nós, que conhecemos a Deus e buscamos a Deus. E pode ser que esteja incomodando o nosso coração hoje, nesses dias. Mas nós vamos ver como Davi encontrou conforto, consolo, resposta, esperança na palavra de Deus. Como eu disse, naquilo que ele já havia conhecido do Senhor. E como fez toda a importância na sua velhice, ao olhar para o retrovisor da sua vida e ver que em tudo isso, Deus foi fiel, Deus foi soberano e é soberano, Deus é abençoador e Deus é justo. São as 4 respostas a estas questões de Davi, é o que nós vamos ver hoje. Deus é fiel, Deus é soberano, Deus é abençoador e Deus é justo. Em primeiro lugar, meus irmãos, Deus é fiel, confie nele. Salmo 37, a partir do verso 1, diz assim, acompanhe na sua Bíblia. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles dentro em breve definharão como a relva, e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faze o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa ir, abandona o furor. Não te impacientes, certamente isso acabará mal, porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Mais um pouco de tempo e já não existirá o ímpio. Procurarás o seu lugar e não o acharás, mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância da paz. A primeira realidade que intriga o coração de Davi, e eu creio que intriga o nosso também, é porque os ímpios praticam maldades, não buscam a Deus, vivem em impiedade. Impiedade é o contrário de temor, é o contrário de viver uma vida diante de Deus. Não é mero moralismo, não é meramente viver em moralidade, em bons costumes conservadores. É viver, de fato, em relação de temor a Deus. Mas eles prosperam. Isso era muito mais intrigante ainda nos tempos de Davi, pois a prosperidade, os campos fartos, os celeiros cheios, a ausência de inimigos, essas coisas estavam diretamente ligadas à bênção do Senhor. É o que nós encontramos na lei de Moisés. Se vocês guardarem a minha aliança, eu abençoarei a terra de vocês. A terra da promessa será abençoada. De alguma maneira, a bênção da terra estava ligada à obediência do povo. Mas se vocês não guardarem a aliança, então eu levantarei um povo, faltará comida no campo, faltará comida nos celeiros, virão guerras, virão tempos difíceis. Mas olha que intrigante, porque Davi e muitos da sua época, ao olharem para os ímpios, eles viam que aqueles que não temiam ao Senhor prosperavam, venciam guerras, conquistavam regiões, alcançavam poder, domínio, fartura. E muitas vezes o povo de Deus estava passando por momentos difíceis. E meus irmãos, quais são as reações que nós temos? Primeiro Davi diz aí, ficamos indignados, não é? Por isso ele diz, não te indignes. Nós ficamos indignados. Como isso é possível? Será que Deus não está vendo? Às vezes, há famílias que não têm problemas e são ímpios. O casamento vai bem, humanamente falando. Não quer dizer que é um casamento que glorifica a Deus. O casamento ir bem não quer dizer que está glorificando a Deus. O casamento que glorifica a Deus é o que expressa a vontade do Senhor. Os filhos não dão problema, às vezes os filhos são morais, têm um comportamento social aceitável, e nós nos perguntamos, Senhor, o que está acontecendo? E ficamos às vezes indignados no nosso coração. Segundo, inveja, olha o que ele diz aí, e não tenhas
Inveja. Aí nós começamos a olhar e dizer, poxa vida, olha lá, fulano nem vai à igreja, ele nem dá o dízimo, fulano nem serve ao Senhor, ele nem evangeliza, não está nem aí para as coisas de Deus, ele vive de si para si, vive em pecado, tem uma vida toda errada, mas olha como ele tem as coisas, olha como a vida dele é invejável. Eu olho o Instagram dele e fico assim, chocado, de tanto que a vida dele é maravilhosa, ele está sempre fazendo coisas legais, em lugares maravilhosos, com pessoas legais, ele é buscado, as coisas que ele faz, tudo é curtido, tudo é comentado, as pessoas se espelham nelas, ou nessa pessoa. O que mais, meus irmãos? Temos vontade de abandonar tudo. Olha o que diz aí o verso 3, confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Porque nós somos tentados a abandonar tudo. Esse habita na terra tem todo o sentido à luz do Antigo Testamento. Quem fez isso foi a família de Noemi, vocês se lembram disso? Quando houve uma crise em Belém, faltou pão em Belém, ao invés da família de Noemi confiar no Senhor e buscar esperar no Senhor, o que eles fizeram? Foram se refugiar numa terra estranha. Deixaram a terra da promessa. Isso pode ocorrer conosco. Então eu vou deixar o relacionamento com Deus. Eu vou parar de ir à igreja, porque o que me adianta? É melhor deixar essa terra. Outra coisa, nós desanimamos de praticar o que é bom. Diz aí, confia no Senhor e faze o bem. Porque quando nós enxergamos pessoas ímpias prosperando, e nós que buscamos andar de acordo com a palavra de Deus, passando dificuldade, o que é que passa no nosso coração, meus irmãos? Eu vou viver igual o mundo está vivendo. Eles estão vivendo e nada acontece, estão tendo uma vida boa, parece que nada os acomete. Para que eu vou insistir em viver uma vida correta? Para que eu vou lutar pelo meu casamento, se aí fora as pessoas não estão nem aí mais para casamento? Para que eu vou lutar pela educação dos meus filhos, se aí fora já está tudo um caos mesmo? Para que eu vou lutar para ser honesto, se quem é desonesto é que se dá bem? Principalmente no nosso país, não é? É quem rouba, quem sonega, é quem pratica corrupção, é que escapa da justiça, é que é solto pelos juízes, tudo vai bem para eles. Para que eu vou zelar por uma vida piedosa? Meus irmãos, não é isso também que passa no nosso coração? E outra coisa, nós ficamos com o coração aflito. Diz aí o verso 7, descansa no Senhor, porque isso deixa o nosso coração agitado. A gente não encontra paz na nossa alma, ao vermos ímpios praticando a iniquidade e prosperarem. Meus irmãos, olha a resposta do salmista e a resposta de Deus ao nosso coração. 37:1 diz, não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhais inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles dentro em breve definharão como a relva, e murcharão como a erva verde. Deus faz com que Davi olhe não para o momento presente na vida dele e dos ímpios, mas Deus faz com que os olhos de Davi se olhem para o fim da vida dos homens. Eles definharão dentro em breve. É questão de décadas, é questão de algumas copas do mundo, é questão de simplesmente alguns calendários, alguns movimentos da terra em torno do sol, e eles vão murchar como uma erva. E Davi conhecia muito bem como pastor as ervas do campo, como nasciam pela manhã e logo à tarde, naquele sol escaldante, já não havia mais nada, nem raiz para contar história. Não meça a sua vida, é isso que Deus está nos ensinando, pelo aqui e agora, porque o aqui e agora é passageiro. Meça a sua vida, meça a bem-aventurança, meça a felicidade à luz da eternidade, à luz daquilo que realmente importa. E ele diz mais à frente aí, verso 9, porque os malfeitores serão exterminados,
mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Mais um pouco de tempo e já não existirá o ímpio. Procurarás o seu lugar e não o acharás. Davi está dizendo, um dia eles serão procurados, mas você não vai encontrar mais nenhum. Mas, meu irmão, eu creio que, à luz desse salmo, quando vamos meditando nele, não é aquele tipo de sentimento que Deus quer brotar no nosso coração, nesse certo sentido, de desejar mal ao ímpio. Eu quero mais que o ímpio se dane, porque ele vai para o inferno mesmo, então eu vou me satisfazer em Deus, e eu quero logo que o ímpio morra, porque o fim dele é a morte. Não é esse tipo de sentimento, meus irmãos. Nós devemos pregar o evangelho para a salvação de almas. Devemos deixar o juízo ao Senhor. Mas o tipo de sentimento é a fartura dos ímpios. Aquilo que eles desfrutam aqui é passageiro, é fugaz, é vaidade, é correr atrás do vento. Tudo passa. Por isso que Tiago vai dizer, meus irmãos, no capítulo 1, verso 11, o seguinte, verso 10 e 11, o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva, porque o sol se levanta com o seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Claro que Tiago aqui está falando, não condenando a riqueza, mas para nós não colocarmos o coração nessas coisas. E meus irmãos, à luz disso, nós somos exortados aqui a reconhecer que o Senhor é fiel e totalmente confiável. Não devemos invejar a vida dos ímpios, justamente porque aquilo em que eles colocam a sua confiança não é confiável. Esse é o argumento aqui do salmista. Os ímpios, por não conhecerem a Deus, confiam nos prazeres passageiros. Mas os prazeres passageiros não são confiáveis. Por quê? Porque são passageiros. Eles terminam quando a vida do homem termina. Sabe quanto tempo dura o poder de um homem? A riqueza de um homem? A fama de um homem? A influência de um homem? Sabe quanto tempo dura o prazer de um homem? O tempo da sua existência. Porque depois o seu poder não vale de mais nada. A sua riqueza não vale de mais nada. Talvez para a briga dos descendentes. Mas o poder do homem é o tempo da sua existência. Por isso ele diz, confia no Senhor. Confia no Deus da aliança. E não deixe de fazer o bem. Vale a pena fazer o bem. Porque você não mede a sua vida pelo tempo presente. Mas à luz da eternidade vale a pena fazer o bem. Meu irmão, se não existisse eternidade, sabe qual conselho eu daria a vocês? Esquece de fazer o bem. Não faça o bem, não vale a pena. Se a única vida que nós temos é o aqui e o agora, é bobagem você fazer o bem. Faz o que der no seu coração, aproveita os poucos anos de vida que você tem, porque morreu e acabou. Mas é interessante que porque o ímpio, ainda que ímpio ainda tem a lei de Deus no coração, ele não consegue viver assim. Ninguém consegue viver sem freios. Eles falam de boca, não há verdade absoluta, não há moral, não há princípio. Mas ninguém vive sem moral e sem princípios. É humanamente impossível viver assim. Eles negam na prática aquilo que dizem. Mas Deus está dizendo, se existe Deus e eternidade, vale a pena fazer o bem. Vale a pena habitar na terra onde Deus nos colocou. Hoje seria na igreja, em Cristo. E vale a pena se alimentar da verdade. Verso 4, meus irmãos, há um ensino preciosíssimo. E que Deus ensinou ao povo de Israel e quer ensinar para nós. Nós iniciamos dizendo quais são os desejos do teu coração. Olha o que o Salmo diz, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Meus irmãos, os ímpios constroem desejos no seu coração e muitas vezes conseguem realizá-los. Mas o Senhor quer algo melhor para nós, para o seu povo.
melhor do que a terra e as bênçãos da terra, é o Senhor. Deus quis que o seu povo desfrutasse, não simplesmente de uma terra que mana leite e mel, mas do Deus da terra. E quando nós lemos este salmo, não quer dizer agrade a Deus para que Ele te dê algo. Agrade ao Senhor, tente cumprir os seus mandamentos, tente viver uma vida correta, aí Deus vai abençoar todos os seus desejos. Não é isso que o versículo ensina. O versículo está ensinando, agrada-te do Senhor. Ou seja, que o Senhor seja o agrado do teu coração, que o Senhor seja a tua alegria, que o Senhor seja o teu prazer, antes mesmo dos desejos, antes das coisas que Ele possa te dar, que a pessoa de Deus seja o deleite do teu coração. E meus irmãos, quando Deus é o deleite da nossa alma, o que acontece? Os nossos desejos mudam, as nossas prioridades mudam. Quando Deus é o agrado da nossa alma, quando a nossa motivação é nos alegrarmos no Senhor, muitos dos nossos desejos egoístas, pecaminosos, não farão mais sentido, vão cair por terra. Quando Deus é a alegria da nossa alma, os nossos desejos mudam. E por que Deus vai satisfazê-los? Porque aí eles estarão alinhados à vontade de Deus. E Deus tem prazer em atender desejos que estão de acordo com a sua vontade. Meus irmãos, graças a Deus porque essa música não se cumpre, que tudo se realize no ano que já passou. Pois se Deus realizasse todos os nossos desejos, com certeza seria a nossa ruína, seria a nossa destruição. Por isso não precisamos invejar os ímpios quando eles conseguem realizar todos os seus desejos, porque isso pode ser a ruína deles. Diz mais, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Entrega a tua vida, entrega o teu 2022, mas entregar não é simplesmente cruzar os braços, é confiar em Deus e agir por fé, agir em confiança no Senhor. E olha o que Ele fará, olha o que diz o verso 6, fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu direito ao sol como o sol do meio-dia. O que o salmista está dizendo? Nós temos um senso de justiça muito ruim. Nós comparamos a nossa vida com os ímpios e julgamos mal segundo os pressupostos do nosso coração. Mas só Deus tem condições de fazer sobressair a justiça como a luz. E é o que Ele promete em Malaquias 3,18, quando Ele diz, quando eu enviar o sol da justiça, que é Cristo, aí sim vocês verão a diferença entre o justo e o perverso, entre quem serve o Senhor e quem não serve. A diferença, meus irmãos, não se faz olhando conta bancária, a diferença não se faz olhando a agenda de viagens, a diferença entre o justo e o ímpio se faz olhando para a cruz. É lá que Deus fez a diferença entre aqueles que são salvos pela justiça de Cristo e aqueles que são condenados pelo Senhor Jesus Cristo. E só Deus, meus irmãos, pode trazer para nós, além de confiança, além de prazer, além de certeza dos nossos caminhos, descanso. É o que Ele diz aí, descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, não fique irritado, descansa no Senhor. Deixe a ira, aqui ele está citando, né, um dos salmos, salmo de número 3, deixe a ira, abandone o furor. E olha o que diz o verso 9, porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Verso 11, mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Em outras palavras, cristão, a terra já é sua. Para que você fica irritado, impaciente e furioso porque os ímpios estão usufruindo? Eles são simplesmente usurpadores daquilo que já é teu. A terra já é tua. Cristo já conquistou todo o cosmos e toda a sorte de bênção celestial em Cristo, já é tudo nosso, é só uma questão de tempo para ser tudo da igreja.
Não brigue por aquilo que já é teu. Ao invés de você brigar e ficar irritado, indignado, porque os ímpios estão usufruindo da criação, enquanto os filhos de Deus não. Tenha misericórdia deles. Porque é um pouco que eles experimentam antes de um tormento eterno no inferno. Tenha misericórdia. Eles estão longe do Senhor. Já é tudo teu, igreja. Já é tudo nosso. Não se aborreça com os ímpios. Pelo contrário, tenha misericórdia deles. Porque o Senhor virá. E Deus dará toda a herança ao seu povo. Mas Deus também é soberano, meus irmãos. Outra coisa que inquietava Davi eram os ímpios tramando e ameaçando os filhos de Deus. Olha o que diz o verso 12. Trama o ímpio contra o justo, e contra ele ringe os dentes. Como nós, como cristãos, reagimos diante das ameaças dos ímpios? Das tramas dos homens para pecar? Porque é isso que os salmos nos ensinam. Salmo 11, Salmo 15, que os homens se ajuntam para pecar, para inventar maneiras de fazer o mal. Não há neutralidade nesse mundo. O mundo jaz no maligno. Os homens estão entregues aos seus pecados. Meu irmão, não há neutralidade, não tem gente boa. Aí não, meus irmãos. O homem, no fundo, ele está o tempo todo em rebeldia com o Criador. Tudo que o ser humano faz é em rebelião contra Deus. Como nós vamos nos comportar diante das ameaças, dos escárnios, da ostentação? O velho Davi recorre ao Salmo 2. Trama o ímpio contra o justo, e contra ele ringe os dentes. Ri-se-á dele o Senhor, pois vê está aproximando o seu dia. Depois você lê o Salmo 2, para você ver que está aqui o Salmo 2. No Salmo 2, Davi também, olhando para a astúcia dos ímpios, ele olha para o trono do céu e vê um Deus tranquilo. Não vê um Deus acuado, ameaçado, com medo, sem saber o que fazer, mas ele usa essa expressão, né, ri-se o Senhor. A ideia de que o Senhor está em paz, a ideia de que a rebelião dos homens é ridícula. É mais ridículo do que a rebelião de uma formiga contra um elefante. É um exército pífio que Deus extermina com um sopro da sua boca. Ri-se o Senhor. O que Davi está nos ensinando? Deus é soberano, igreja, nos nossos sofrimentos, diante das ameaças dos ímpios. Verso 14, os ímpios arrancam a espada e distendem o arco para bater o pobre e o necessitado, para matar os que trilham o reto caminho. A sua espada, porém, lhes traspassará o próprio coração, e os seus arcos serão espedaçados. Meus irmãos, olha a situação em que os ímpios se encontram. Aqui mostra a rebelião, e aqui a rebelião era literal, não é contra o povo de Deus. Pois as nações pegavam em armas. Se alguém puder trazer uma água, por favor. As nações pegavam em armas e investiam contra Israel. Mas Paulo vai dizer, meus irmãos, que hoje a nossa luta não é contra carne ou sangue. É uma luta espiritual, é uma luta da verdade contra a mentira, das trevas contra a luz. Mas olha que irônico que Davi está dizendo aqui, que as armas que os ímpios empunham para atacar o povo de Deus, eles morrerão pela própria arma que empunham. A sua espada lhes traspassará o coração. O que isso quer dizer, meus irmãos? Os homens ímpios morrem pelos seus próprios pecados. Obrigado, diácono Marcelo. Os ímpios morrem pelos seus próprios pecados. São condenados por aquilo que fazem. Literalmente, como diz, né, o peixe morre pela boca, o ímpio morre pelo pecado do seu coração. Pois quanto mais ele age assim, mais é testemunha contra ele mesmo do juízo de Deus contra os seus pecados.
Assim como a espada do guerreiro traspassaria o seu próprio coração, o pecado do homem traspassa a sua própria alma. É o que Tiago vai nos dizer. Ninguém ao ser tentado diga, eu fui tentado por Deus. Deus não tenta ninguém. Cada um é tentado pela sua própria cobiça. E quando a cobiça dá luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera o quê? A morte. O pecado é o filho que mata o pai. É o filho ingrato que mata o pai. É o filho que promete liberdade. É o filho que promete felicidade, mas traz morte ao próprio pai. Por isso que ele vai dizer no verso 16: mais vale um pouco do justo que a abundância de muitos ímpios. Esses dias estava conversando em família, né, vendo aí o povo fazendo aposta, né, na Mega Sena. Quem sabe se nós ganharmos na Mega Sena, fizermos um bolão. Olha o que esse salmo nos diz: mais vale é o pouco do justo do que a abundância de muitos ímpios. Por isso também que em Provérbios 30 diz: Senhor, eu não te peço muito, para que tendo muito meu coração não se distancie do Senhor e eu não me esqueça de ti. Mas me dê o suficiente, Senhor, para que eu não venha pecar e murmurar contra o Senhor. Me dá aquilo que me basta. E é isso que o crente deve pedir ao Senhor. E ele diz, verso 17: pois os braços dos ímpios serão quebrados, mas os justos o Senhor sustém. Meu irmão, Deus sustenta o teu braço, meu irmão. Deus é quem sustenta a nossa vida. E olha o verso 18: o Senhor conhece o dia dos íntegros, a herança deles permanecerá para sempre. Deus conhece os seus dias, meu irmão. Davi, após falar que Deus é fiel, podemos confiar nele, ele está dizendo: Deus é soberano. Não se preocupe, porque Deus conhece a iniquidade dos ímpios, Ele conhece a rebeldia dos ímpios, e aliás, Deus está muito bem, obrigado, Ele está tranquilo em relação a isso. Mas Deus não só conhece a rebeldia dos ímpios, mas Deus conhece o caminho dos justos. Deus conhece os nossos dias, Deus conhece o nosso sofrimento, Deus conhece as nossas angústias, Deus conhece as nossas dúvidas, Deus conhece os nossos temores, Deus conhece as nossas necessidades. E a palavra conhecer aqui, meus irmãos, ela é muito especial na Bíblia, pois não é conhecer como uma divindade impessoal e distante, que olha de cima para baixo e diz: ah, estou vendo. O conhecer é um conhecer relacional. Deus conhece porque Ele caminha conosco, e mais, Ele está em nós, ao ponto de Paulo dizer que o Espírito Santo geme no nosso coração. Mas Ele geme não para que os nossos desejos sejam satisfeitos. O Espírito Santo geme segundo a vontade de Deus, para que a vontade de Deus se satisfaça em nós. O Senhor conhece os nossos caminhos, meus irmãos. E aliás, Salmo 139 diz que todos os nossos dias foram escritos e determinados, quando nenhum deles havia ainda. Verso 20: os ímpios, no entanto, perecerão, e os inimigos do Senhor serão como viço das pastagens, serão aniquilados e se desfarão na fumaça. Que nós possamos iniciar esse ano, meus irmãos, sabendo que Deus é fiel e podemos confiar nele, sabendo que Deus é soberano e conhece os nossos dias, mas sabendo também que Deus é abençoador. Outra coisa que inquietava Davi, meus irmãos, verso 21, o ímpio pede emprestado e não paga, o justo, porém, se compadece e dá. Primeiro, Davi se inquieta porque os homens andam em iniquidade e prosperam. Depois, porque eles tramam contra o justo e riem com suas ameaças. Depois, porque eles vivem uma vida imoral. Aqui ele resumiu nisso, né? Eles pedem emprestado e não paga, o justo, porém, se compadece e dá. Porque uma das coisas que vem ao nosso coração, já falamos isso, é: vale a pena ser justo ainda assim? Olha o que diz a resposta, verso 22. A resposta é: Deus é justo, igreja.
Deus é justo, meu irmão, você não é mais justo que Deus. Aqueles a quem o Senhor abençoa possuirão a terra, e serão exterminados aqueles a quem amaldiçoa. O Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. Se cair não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. É sempre compassivo e empresta, e a sua descendência será uma bênção. Aparta-te do mal e faze o bem, e será perpétua a tua morada. Pois o Senhor ama a justiça, e não desampara os seus santos. Serão preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será exterminada. Os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. A boca do justo profere sabedoria, e a sua língua fala o que é justo. No coração tem ele a lei do seu Deus, e os seus passos não vacilarão. A resposta de Deus é: vale a pena sim. Porque o teu Deus ama a justiça, porque o teu Deus é justo, e o Senhor abençoa aqueles que são seus. O Senhor abençoa os justos. E meus irmãos, que lindo saber, à luz da obra de Cristo, como diz Paulo, que Deus tem para nós mais do que bênçãos terrenas e passageiras. Mas Paulo diz em Efésios 1:3, que a igreja é abençoada com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. E nós já estudamos aqui essas bênçãos. A bênção de ter sido eleito por Deus, predestinado para ser filho, adotado. A bênção de fazer parte da família de Deus, de ter sido redimido pelo sangue de Cristo, a bênção de ter o Espírito Santo como penhor, a bênção de ser herança e de ter uma herança, a bênção de ter o próprio Deus triuno, a bênção de ter o Senhor. Meus irmãos, Davi aqui reflete já na sua idade avançada, da fidelidade do Senhor em abençoar o seu povo. Fui moço e já sou velho, e jamais vi o Senhor desamparar o seu povo. Por isso ele exorta: aparta-te do mal. Faze o bem ainda que ninguém esteja fazendo. Pratique o bem ainda que ninguém pratique. Ame a sua esposa ainda que o mundo diga que isso é loucura. Ame o seu marido ainda que o mundo diga que isso é loucura. Ame o seu pai e sua mãe ainda que a sociedade diga que isso é escravidão. Afaste do mal e da aparência do mal, ainda que isso seja loucura para o mundo, pois o Senhor ama a justiça. E olha que maravilhoso, meus irmãos, o que Deus faz em Cristo com o seu povo. O povo de Deus tem na boca sabedoria, olha o que diz o verso 30. A boca do justo profere sabedoria, e a sua língua fala o que é justo. E no coração tem ele a lei do seu Deus. Meus irmãos, pensar que invejar os ímpios e pensar que não vale a pena servir a Deus porque não recebemos algo, ou que não vale a pena ser justo porque aqueles que não são prosperam. Sabe que pensamento é esse, meu irmão? É um pensamento de um religioso. O religioso busca a Deus como um meio de realizar os seus sonhos. Para o religioso, Deus se torna um ídolo, que está lá simplesmente para facilitar a minha vida. É como um gênio da lâmpada mágica, que eu esfrego, agrado, e ele tem que realizar os meus desejos. Para o religioso, Deus está lá para fazer dar certo, e para ser culpado quando dar errado. Porque a gente fala: onde estava Deus? Por que que Deus permitiu? A gente joga a culpa em Deus, e é até o que o ateu faz, não é? O ateu, quando está tudo bem, diz não a Deus, mas quando existe sofrimento no mundo, aí o argumento serve, né? Como pode ter tanto sofrimento no mundo e Deus? Onde está Deus? Meus irmãos, vale a pena ser justo, não por causa da justiça em si, vale a pena ser moral, não por causa da moralidade em si. E o cristão não deve ser justo por causa da justiça em si. Não deve ser moral por causa da moralidade em si. O cristão deve ser justo por causa do Senhor.
porque o Senhor ama a justiça e porque Ele escreveu no nosso coração a sua lei pelo Espírito Santo. Deus é fiel, Deus é soberano, Deus é abençoador do seu povo e por fim Deus é justo. Última inquietação, meus irmãos, verso 32, leia comigo para nós terminarmos. Salmo 37, 32. O perverso espreita ao justo e procura tirar-lhe a vida. Davi sabia muito bem disso, não é, meus irmãos? Quantas vezes ele foi espreitado, foi perseguido, sondado, rodeado de pessoas que queriam matá-lo, destruí-lo, destruir a sua fama, a sua pessoa, a sua dignidade, acabar com a sua vida. E, meus irmãos, como nós reagimos também diante da opressão dos ímpios, da perseguição aos cristãos, dos escárnios, do sofrimento dos mártires, do mundanismo crescente, da maneira como o mundo ataca os princípios cristãos, a família, a sociedade, as crianças, os jovens, os casamentos, como zombam, ameaçam. Aqui diz que o perverso espreita o justo. Davi descansou no fato de que Deus é justo. Verso 33, ele diz: mas o Senhor não o deixará nas suas mãos, nem o condenará quando for julgado. Deus não vai nos entregar, Deus não vai entregar o seu povo à destruição. Aliás, o Senhor Jesus prometeu que edificaria a sua igreja, e as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. O Senhor Jesus prometeu que as suas ovelhas, Ele as tem nas mãos, e das suas mãos ninguém pode tirar. Ele prometeu: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E Ele prometeu pela boca do apóstolo Paulo, de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem poderes, nem altura, nem qualquer coisa na criação, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E olha que o Senhor Jesus prometeu enviar as suas ovelhas, não para um pasto de um parque de diversões. O Senhor Jesus não envia as suas ovelhas para um cenário da Disney. O Senhor Jesus enviou as suas ovelhas para o meio de lobos. Que loucura essa, né? Que pastor insensato Jesus, enviar as suas ovelhas para pastorear e para viverem no meio de lobos. Mas o Senhor jamais entregará a sua igreja nas mãos de Satanás, nas mãos dos ímpios. Por isso Ele diz: espera no Senhor e segue o seu caminho, segue o caminho do Senhor, e Ele te exaltará para possuíres a terra. Presenciarás isso quando os ímpios forem exterminados. Vi um ímpio prepotente a expandir-se qual cedro do Líbano. Passei e eis que desaparecera, procurei e já não foi encontrado. Talvez essa seja a nossa sensação hoje, irmãos, ou mais do que uma sensação, né? Seja a nossa observação real, de olhar para o mundo e ver os ímpios prosperando como cedro que crescem no Líbano, uma floresta inteira de ímpios, e a igreja às vezes é um remanescentezinho ali, não é? Tentando brotar ali no meio desses cedros grandes. Davi diz: uma vez eu vi ímpios como cedros, mas passei outra vez, eles já não estavam mais. Por isso ele diz: observa o homem íntegro e atenta no que é reto, porquanto o homem de paz terá prosperidade. Quanto aos transgressores, serão a uma destruídos, a descendência dos ímpios será exterminada. Vem do Senhor a salvação dos justos, Ele é a sua fortaleza no dia da tribulação. O Senhor os ajuda e os livra, livra-os dos ímpios e os salva, porque nele buscam refúgio. Meu querido irmão, nesse ano que se inicia, diante das dificuldades que se apresentam e que se levantam na nossa vida, das crises sociais, das crises sanitárias, dos rumores de guerra, do mundanismo crescente, para quem você tem olhado? Como você tem medido a sua vida? Não te irrites,
não fique indignado, não se ire, mas olhe para o Senhor. Porque este salmo, meus irmãos, fala antes de tudo de Cristo. O Senhor Jesus foi rodeado e tentado em todas as coisas. Satanás o tentou dizendo: se prostrado me adorares, eu te darei o reino deste mundo. O Senhor Jesus sofreu a trama dos ímpios. Ele viu não só romanos, mas ele viu judeus, o seu próprio povo a quem ele foi enviado, rangendo os dentes para destruí-lo. O Senhor Jesus Cristo viveu em meio a uma sociedade carregada de pecados, que pedia emprestado e não pagava, e muito mais do que isso. Mas é Ele que foi à casa de Zaqueu e trouxe salvação ao pecador. Ninguém mais do que o Senhor Jesus foi cercado de perversos à sua espreita, procurando tirar-lhe a vida, e por fim, no dia exato determinado por Deus, como diz Atos, ele foi morto pelos judeus e romanos, mas segundo a vontade de Deus. Por que, meus irmãos, isso? Ele é o homem deste salmo, e é nele que se cumpre o verso 39. Vem do Senhor a salvação dos justos. Vamos orar, que Deus nos abençoe. Senhor nosso Deus, assim como Davi, nós também, ó Deus, neste tempo aqui, Senhor, estamos sujeitos a estas reações em nosso coração, Senhor, de nos indignarmos diante da prosperidade dos ímpios, de invejarmos as suas vidas. Ó Deus, ficamos perplexos diante daquilo que eles tramam, da maldade que praticam, e de como muitas vezes investem contra o povo de Deus. Pois a história humana se resume desde o Éden, na luta da semente do diabo e a semente da mulher, dos justos e dos ímpios. Ó Deus, assim como Davi aprendeu, que o Senhor também venha ensinar o nosso coração, desde a mais tenra idade, ó Deus. Mas não nos deixe chegar na velhice, ó Deus, ainda em tolice, mas que possamos dizer como Davi: fui jovem, agora sou velho, mas jamais vi o justo mendigar o pão. Nos ajude, ó Deus, neste ano, a confiarmos na Tua fidelidade, que o nosso coração se agrade do Senhor, e que possamos esperar em Ti. Nos ajude, ó Deus, neste ano, a confiar que o Senhor é soberano, que o Senhor conhece tudo o que está acontecendo, a maldade dos ímpios o Senhor vê, mas o Senhor também conhece a nossa vida. Que possamos continuar confiando, ó Deus, que o Senhor é um Deus abençoador do seu povo, e por isso vale a pena andar em justiça, e que possamos continuar confiando, ó Deus, que o Senhor é justo, e que a única razão, Deus, de sermos salvos também da Tua justiça é através de Jesus, de quem veio a nossa salvação. Obrigado porque Jesus viveu uma vida inteira de entrega, de confiança no Senhor, inabalável. E é a Ele que nós nos refugiamos, ó Deus, nesta noite. Ó Deus, nos ajude a entender que a terra já é nossa. Não há nada o que invejar, Senhor. Apenas desfrutar do Senhor, enquanto aguardamos novos céus e uma nova terra, nos quais habitam a justiça. Igreja, pode se colocar de pé. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus repousem sobre todos vós, Igreja de Cristo, hoje e para sempre. Amém. Deus abençoe, amada igreja, uma semana abençoada, um ano abençoado em Jesus Cristo para todos os irmãos da nossa igreja.